Olá, meus queridos! Boa noite, meus iluminados, bem-vindos! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a importância de se apaixonar. E aí, nosso tema hoje é apaixone-se por si mesmo e entenda a importância do autocuidado. Nós teremos uma convidada muito especial, que é Cristiane Magali. Eu vou convidar a Cris aqui para poder participar do nosso encontro. Cris, você está por aí, Cris? Dê um oizinho com a mão, eu vou te chamar para poder participar. Beijo pro pessoal de Queimadas. Sim, aquele beijo, querida Gel. Cris, eu vou te chamar agora, viu? Cris está online já. Cris, aceite a ligação aí, Cris. Pronto! Olá, minha iluminada! Olá, amado, amado e amados, seu público lindo e muitos colegas que estão por aqui. Cris, gratidão sua presença, viu? Estou ajeitando aqui a minha câmera. Aí, gratidão sua presença. Dizer que bater um papo com você, de ter essa honra de ter você aqui como convidada, né, como participante, é muito gratificante, porque assim, quando a gente fala de se apaixonar, não tem como não se apaixonar por Cris. Cris, eu costumo dizer, a gente quando se conheceu a primeira vez, eu falei que foi um encontro de almas. Porque Cris tem uma Verdade. energia assim maravilhosa. Cris tinha acabado de chegar, quando eu conheci ela, de uma tribo indígena, né, Cris? E ela chegou Isso, cheia de pinturas no corpo, com um colar lindo, maravilhoso. Aí quando eu vi Cris, eu falei, gente, eu tô apaixonado por essa mulher. Essa mulher é maravilhosa. Então, um ser humano iluminado. E aí, Cris, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a importância de se apaixonar. E a gente deu um tema que foi apaixone-se por si mesmo e entenda a importância do autocuidado. Autocuidado esse que a gente às vezes deixa de lado, né? A gente às vezes fica muito preocupado em cuidar de todo mundo que está ao nosso entorno, de cuidar até dos problemas, mas cuidar da gente, né? Olhar para a gente como um templo magnífico, um templo único, um templo sagrado, né? A gente às vezes deixa isso de lado e não se cuida. Então, se cuidar é a gente olhar para a gente com mais amorosidade, né? Se apaixonar por a gente. Ontem foi o Dia dos Namorados e eu vi muitas postagens de pessoas, né, com seus pares, com seus amores, casados, mas se intitulando como eternos namorados. Gente, que maravilha! Eu acho que o amor, e quando a gente encontra alguém para somar, para poder estar com a gente nessa caminhada, é magnífico. Mas nada melhor do que a gente desenvolver o amor próprio. Que é um momento, mesmo não tendo alguém para poder comemorar o Dia do Namorado, a gente comemora com a gente mesmo. Eu até fiz várias postagens trazendo essa reflexão do amor próprio, do olhar para dentro com mais amorosidade e gostar do que se vê. A gente vai entender que nós não somos perfeitos, que nós não somos maravilhosos em tudo que nós desenvolvemos, mas que nós somos fantásticos da forma que nós somos. E esse se apaixonar é olhar para dentro com mais amorosidade e com mais carinho. Não é isso, minha Cris? verdade, meu querido. Antes de começar, eu só vou me apresentar. Eu sou Leandro Costa, sou psicólogo clínico e recebo aqui Cris, que ela vai se apresentar para vocês, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, um carinho enorme. Fique à vontade, esse espaço aqui é seu, viu, Cris? Primeiro, gratidão a você. Tudo que você trouxe para mim, eu lhe dou em dobro e em reciprocidade, porque de verdade, quando eu e Léo nos encontramos, foi assim, paixão e nos apaixonamos, não foi? Foi Foi isso de mesmo. cara Ó. a sensação, né? Que a gente já se conhecia de longas datas, o que eu costumo chamar de sincronicidades de energias irmanadas, né? Eu sou Cris Magali, eu sou enfermeira, sou docente universitária, sou terapeuta energética integrativa, mas eu gosto de me definir principalmente como gente que ama gente. Isso é o que eu mais gosto de fazer na vida.
E aí, quando o Léo me convidou, eu fiquei muito feliz. Então, mais uma vez, obrigado. Eu tô vendo aqui, Léo, subindo nomes de pessoas que eu já tô feliz. Só Pode de mandar ver beijo, pode mandar beijo para esse povo. eu amo vocês, Agradecer. Lau, Bruno, minha irmã, Kátia, extraordinária, Dida Rai, Fabiana, Anderson. Ai, gente, foi tanta gente, não está dando para acompanhar, mas muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito legal. Léo é um psicólogo especial, porque ele trabalha a psique, mas ele trabalha a psique do jeito que eu mais gosto de interagir com o humano, que é trabalhando esse amor imenso que ele tem no coração. E Gratidão. falar sobre esse tema, apaixonar-se, quando você me convidou, eu pensei assim, primeiro, que eu quero que vocês aí, todos que já estão presentes, muito bacana isso, comecem a dizer aí, além dos boas noites e de trazer essa energia maravilhosa para nosso encontro. Eu amo essa palavra encontro. Eu acho que cada vez que a gente está diante de alguém, já se estabeleceu um vínculo energético. Ninguém que me fala, puxa, você apareceu justamente ao acaso. Eu não acredito em acaso, eu acredito em encontros, em redes, em sinergias. E aí, falar sobre esse tema me fez de imediato pensar assim, o que é se apaixonar? Então, vão dizendo aí para vocês o que é se apaixonar, e eu vou trazer um pouquinho de uma percepção. Houve um estudo que foi feito por uma pesquisadora nos Estados Unidos, e foi um estudo amplo, e eles chegaram a alguns itens que são presentes e contínuos na paixão. E foi um estudo bacana, porque ele mapeou, inclusive, Léo, e todos os que estão aqui presentes, eles mapearam, através de exame de imagem, as ondas elétricas por tomografia, verificando as áreas que eram disparadas na nossa mente cerebral, né? E estar apaixonado, vamos dizendo aí como é que vocês se sentem, né? Mas todo mundo já se sentiu assim, né? Taquicardia. Está feliz, né? Eu já, estar feliz. Querer ver o tempo todo, ser focado e só pensar de forma muito contínua naquilo. Então é você assim, se sentir uma pessoa única. Aquele objeto de paixão é único. Eu amo aquilo é perfeito para mim, né? Aquilo promove uma bagunça emocional na minha cabeça quando eu me apaixono. Eu vivo conflitos, né? Eu quero, eu odeio, eu tô feliz e qualquer detalhe me deixa frustrada e triste, né? Eu quero ficar de preferência para sempre com aquela pessoa. Gente, quando a gente se apaixona, a gente já tá vendo velhinho, já tá vendo os filhos, já tá vendo a casa que vai morar. Isso faz parte da estrutura da paixão, né? A gente quer ser correspondida. E tem uma coisa legal na paixão, que diferente do que o que normalmente a gente pensa, não é só sexo. É sexo e amizade, como já cantou Rita Lee. É sexo e união. A gente pode dizer até assim, olha, sexo é muito bom, isso é um encontro carnal, mas é mais que sexo, porque eu quero terminar o sexo, quero estar junto, eu quero ficar de conchinha, eu quero ver filme junto, coladinho, eu tenho empatia, eu sou capaz de fazer qualquer coisa por aquela pessoa, eu quero ver aquela pessoa feliz e bem. Então, se a gente pensar que apaixonar-se é tudo isso, será que dá para se apaixonar por si mesmo? Será que dá pra gente sentir que nós somos especiais, únicos? Eu quero viver comigo para sempre. Eu, por exemplo, me casaria comigo. Eu também. Eu me casaria comigo. Olha, e assim, ó, Cris, e quando a gente fala sobre essa questão de se apaixonar, a gente também desconstrói aquela questão narcisista, né? Porque muita gente fala, poxa, vocês vão falar sobre apaixonar-se? Isso é puro narcisismo. Eu falei, não. A gente entra em outras esferas que nós iremos desconstruir no decorrer do nosso encontro de hoje, né, Cris? Mas é um olhar de construção de afeto para consigo mesmo. E não aquele olhar, né, de narciso de querer cair dentro de um lago porque você se apaixonou pela própria imagem de maneira avassaladora, sem limites. E aqui a gente veio para poder trazer esse equilíbrio. Então, se apaixonar é buscar esse equilíbrio também, né, Cris? Verdade. E aí, Dinda Rai aqui colocou assim, eu me amo. Que bom, Dinda, que você se ama. Eu tô vendo que várias pessoas estão dizendo assim. E isso que Léo colocou é muito importante. Minha tia Vilma apareceu aqui. Obrigada, tia, que lindo. E é muito diferente de ser narcisista.
narcisista. O convite que a gente quer fazer é muito ao contrário disso. É a gente perceber assim que também, ao mesmo tempo que é reconhecer e se aceitar e encontrar o bonito, o belo, a imperfeição das suas perfeições, ou ao contrário, a perfeição de ser imperfeita. É a gente reconhecer que nós somos perfeitos com as nossas imperfeições, com as nossas manias, com as nossas sombras, com os nossos hábitos que precisam ser reconhecidos e alterados de padrões para encontrar felicidade. Eu gosto de pensar assim, Léo, e eu estou nesse momento, e por isso que para mim é confortável, de certa forma, falar desse tema. Não é possível apaixonar-se e amar, que é um próximo passo importantíssimo, pelo outro, se eu não encontro isso em mim mesmo. Porque senão eu vou estar projetando o que eu deveria ter encontrado em mim no outro. E daí os novos relacionamentos que Bauman fala, dos relacionamentos líquidos de hoje em dia, né? Porque a gente projeta, a pessoa é perfeita, única, maravilhosa, tudo que eu quero para mim para sempre. Eu quero viver ao seu lado para sempre. Para sempre, forever. Forever. E aí, pá, acorda. Ops, beijei o sapo, o príncipe virou sapo, né? Por quê? Porque, na verdade, em um dado momento, você descobre que você estava projetando aquilo que é seu e que você primeiro não encontrou em você mesmo. Daí a importância desse convite. É apaixonar-se para apaixonar. Apaixonar-se para encontrar o outro do jeito que o outro é. E aí poder respeitar numa relação de iguais, de pessoas que buscam felicidade, respeito, parceria, encontro, né? A maioria, Cris, das pessoas, né, tem essa dificuldade desse amor próprio. A gente percebe que as relações, elas são pautadas muito nessa projeção que você trouxe, mas é uma projeção que a gente não consegue ter esse controle que a gente falou do próprio equilíbrio. Então, projetar no outro a nossa felicidade, entregar nas mãos do outro aquilo que você deseja, é um campo perigoso, é um campo minado. Até porque esse outro, você não sabe até quando esse outro vai estar com você. Até quando esse amor eterno que vocês juraram, que nós juramos no início de uma relação, ele vai acontecer. Né? Quantas pessoas estão lá, poxa, fulaninho, né, estava se relacionando com fulaninha, terminaram, tem menos de um mês, já está com outra pessoa. Já deu sequência a outro relacionamento. Então, até que profundidade de enraizamento existe nesse vínculo de afeto entre esses pares, né, de verdade? Eu estava até numa fila, nesses dias, para entrar em um estabelecimento, a gente está no distanciamento social, pegando algumas filas com certo distanciamento. Só que eu ouvi o pessoal que estava atrás de mim conversando. Poxa, você viu fulaninha? Aí citou o nome da criatura. Fulaninha terminou o namoro e já tem um mês, já colocou outro, já assumiu outro relacionamento no status da rede social. Então, aí quando você traz a questão de Bauman e das relações líquidas, a gente vai entender que parece que escorre pelos dedos, né? Então, essa relação, esse afeto, essa amorosidade falsa, ela escorre de maneira muito grandiosa. E aí a gente percebe uma certa dificuldade de manter essas relações. E aí a gente vai mais além. Se a gente tem essa dificuldade de manter as relações, né, com o outro, com a gente também passa por essas dificuldades. Só que a gente precisa iniciar esse olhar de cuidado, esse olhar de melhoria para essa questão de se apaixonar, que é a questão do se auto-apaixonar, que é olhar para dentro de si. Não tem como você querer se envolver em uma relação, se doar para outra pessoa, se você não cuida dessas movimentações que precisam ser cuidadas dentro de você. Nós precisamos olhar para a gente com mais cuidado, com mais amorosidade. É como você mesmo disse, Cris. É a gente olhar para a gente e gostar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições e dizer, olha, se esse ponto aqui eu posso melhorar, bacana. Eu vou me movimentar para que isso aconteça. Se não, eu vou abraçar isso que sou eu e vou dizer, eu vou ser feliz assim. Eu vou ser feliz do meu jeito. Eu não preciso ser feliz para o outro. Eu preciso ser feliz para mim. Se o outro perceber essa movimentação, e perceba, Cris, e todo mundo que está aí,
Quando nós nos transformamos, tudo ao nosso entorno muda. As pessoas chegam, as pessoas se aproximam, e aí esse apaixonar-se parece que abre um campo coletivo. E aí a gente traz esse olhar plural, né? As pessoas percebem a gente apaixonado, e aí a gente caminha para a questão do amar, como você disse, que é tão difícil, mas é tão necessário. Todos precisamos desse desenvolvimento, de se apaixonar e de amar, para poder ser feliz, né, minha Cris? Verdade. Ó, eu vou ficar falando e vou apontando aqui, porque eu acho o máximo quando a gente reconhece as pessoas aqui apaixonantes que fazem parte da minha vida. Mandar um abraço pro meu amigo Ronald, ó, Ronald Belo. Nath, Kátia Topázio, Pati, minha prima, e por aí vai outros que estão entrando. Ironildes, minha linda. E aí, Léo, isso que você trouxe é muito legal, porque a gente está falando, e possa ser que fique repetitivo, mas eu tenho uma intenção aqui com o Léo de a gente dar, não receita de bolo, porque não existe, porque a fórmula é pessoal. Eu costumo dizer assim, Léo, eu entendo nós, o humano, a experiência desse grande teste humano, né, dessa humanoterapia que a gente vive aqui, como se nós fôssemos um mar. E como eu amo o mar, eu amo água, eu amo a imagem do mar. Minha filha se chama Marina porque significa aquela que veio do mar. Então, como o mar é esse todo. Mas do mar, se a gente sentar e contemplar ele, se levanta sempre uma onda. Ondas se levantam do mar. E quando essa onda se levanta, a gente pode dizer que a gente está vivendo a individuação. É essa parte do todo que vira essa experiência única, pessoal, magnífica, que não existe realmente comparação. É muito pessoal. Então, eu acho que o bacana do se apaixonar é dizer assim, puxa, mas eu tô vivendo um momento tão difícil. Tá difícil gostar desse ser humaninho que eu tô vendo na frente do espelho. Então, que tal se o momento agora é complexo, é doloroso, se você está vivendo um drama, se você se sente meio que sugado numa energia que é desse coletivo que Léo traz, se você foi capturado por essa dor, que tal você parar um pouco e olhar para si e ver o que você já construiu até chegar aqui? Porque, olha, a gente saiu de dentro de um cantinho quente, aconchegante, nutrido, sem nada a fazer, e a gente chegou aqui. A gente viveu esse desconforto do nascer. A gente teve que ser amamentado e nutrido e depender totalmente de alguém. A gente aprendeu a caminhar, a falar, a se nutrir sozinho, a pensar, a assumir responsabilidades. E aí eu acho que é um segundo ponto importante do apaixonar-se, é assumir a responsabilidade de que só você, a você apenas compete construir a sua felicidade. Se deslocar do lugar de vítima e assumir o compromisso de se amar. Porque se você não se ama, como espera que a relação com os outros possam trazer essa atração, né? Então olhe para trás e veja e sinta orgulho de você. Eu tenho feito isso, viu, Léo? Já há algum tempo. Eu olho de manhã nesse espelho, né? Olho no espelho e digo assim, caramba, você, não é que você é bonita, até quando você acorda toda descabelada, velho, eu tô enxergando uma coisa em você que eu não enxergava antes. Você é... Eu sinto orgulho do que você fez com a sua vida. Eu sinto ótimo mesmo. Isso não é discurso, não, né? E eu fui construindo coisas. E eu cometi equívocos. E eu olhei para os meus equívocos e minhas sombras e cuidei delas. Eu tenho buscado cuidar da minha criança. Eu me perdoo. Então, Jung, eu acho que você pode falar melhor, muito melhor dele do que eu. Mas tem uma frase dele, tem uma frase dele que eu gosto demais, que ele disse assim, tudo que você aceita te transforma. Então, o primeiro passo é aceite. É aceitação. Cris, a gente vive muito a questão da autopunição, né? Então a gente se prende muito às críticas destrutivas, aquilo que abaixa a nossa autoestima, né? Então pensar nessa questão do autocuidado, pensar nesse apaixonar-se, é a gente começar a invalidar algumas movimentações que querem nos colocar para baixo.
Então, assim, primeira coisa, quando alguém vai fazer alguma crítica, a gente pergunta, é uma crítica construtiva? Qual a relevância desse seu comentário? Qual a relevância dessa sua inferência? Porque, assim, existem pessoas tóxicas, a gente sabe disso. Inclusive nós, em alguns momentos, a gente se coloca também como tóxico, viu? E aí cabe a gente um exercício contínuo para a gente verificar como nós estamos sendo tóxicos com os outros. Não é? Como você falou, eu oferto aquilo e recebo na mesma intensidade. Então, se eu oferto amor, eu recebo amor. Se eu oferto coisas tóxicas, com certeza eu vou receber isso também. Então, essa movimentação da gente entender que a autopunição, ela não leva a gente, né, para um lugar bacana, é importante para a gente tomar consciência. A gente fica, muitas vezes, presos a algo que deu errado, a uma situação, um problema, né? E isso faz com que a gente se paralise. Então, como é que a gente vai se apaixonar? Como é que a gente vai gostar da gente se a gente está o tempo todo se colocando em uma posição de autopunição? Então, tudo que todo mundo faz é ótimo, fulaninho faz isso e dá certo, e comigo não. Né? Eu errei e eu vou me crucificar para sempre. Gente, a autopunição, ela não agrega nada de positivo. Então, ficar se punindo, se culpando o tempo todo, paralisa essa nossa movimentação para se apaixonar. Se apaixonar por si, para se amar. Então, o primeiro passo é a gente eliminar essa culpa. Que palavra, né, Cris? A culpa. Eu sou culpado por isso, eu sou culpado por aquilo. Meu filho deu errado na vida, então a culpa é minha. A culpa não é sua. Nós somos seres singulares, nós temos o livre-arbítrio e vários segmentos, né, religiosos, psicológicos, sociais, trazem essa questão da libertação com relação à culpa. Quando a gente se liberta da culpa, a gente se transforma. Então, para poder avançar, a gente precisa deixar a culpa de lado. Né? E nunca, jamais, assumir a responsabilidade do que é do outro. A gente, nessa movimentação de se apaixonar até pelo outro, Cris, e a gente não está se apaixonando por si, que a gente faz o contrário. Primeiro a gente tem que se apaixonar, se auto-apaixonar para depois ter o que oferecer ao outro. A gente quer fazer o contrário. Aí se apaixona primeiro pelo outro, e aí você é capaz de dar a sua vida pelo outro. Isso é erro. Erro. A gente não pode querer dar a nossa vida pelo outro. A gente precisa movimentar esse outro para que ele dê a própria vida para ele mesmo, como nós precisamos fazer com nós. Então, se apaixonar é você ter essa movimentação de que cuidar do outro é você apresentar para esse outro um momento de se perceber nas situações que ele está trazendo à tona. Né? É como se fosse se colocar de frente para um espelho e perceber como está se comportando, o que anda fazendo, né? Como eu estou me apresentando para a sociedade, como eu estou trazendo enquanto devolutiva para as pessoas que eu convivo aquilo que eu aprendi em uma formação, em um curso. Né? Então, tudo isso faz parte da nossa movimentação de se apaixonar. Então, isso é importante para a gente. Não é, Cris? Muito importante tudo que você trouxe. Eu adoro porque a gente tem uma sintonia muito grande. Aliás, eu preciso dizer que você está lindo hoje. Isso para mim foi... Foi para você. Botei essa roupa vermelha, ó, para você. Tirei até o óculos hoje, ó, Cris. Eu vou então fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que eu quase nunca uso, só quando é de madrugada a vista tá cansada, para você ver. Vou botar o óculos. Tá linda de óculos. Gente, esse papo aqui tá pura paixão, né? Isso é paixão. Sabe por que a gente pode fazer isso, gente? Porque Léo ama a pessoa que ele é. E eu estou amando a pessoa que eu sou. Apaixonar-se é reconhecer a gente. E o mais importante de tudo é viver a experiência. Né? Tem uma passagem bíblica que fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, de que vale todo conhecimento, toda leitura, todo o autodidatismo, tudo que a gente aprendeu na vida, se a gente não pegar tudo isso, não apreender e viver? Então, para mim, está muito claro no meu processo de vida que sentir é o caminho. Então, Cris, como é que eu me apaixono por mim? Se eu estou sentindo que tem tanta coisa em mim que eu quero mudar. Calma, pausa,
encontre quais são os pontos que lhe promovem desconforto, olhe para eles, agradeça porque você está até aqui com a presença deles, então de alguma forma eles fizeram chegar aonde você está. Eu vou tirar porque ele ofusca a minha vista se for para perto. É só quando a vista está cansada. Vá, amiga, eu divido com você. Tá, e aí feito isso, a gente identificando o que a gente gostaria de mudar, a gente vai estabelecendo em si mesmo essa aceitação, porque quem aceita se transforma, e vai verificando que pontos já são possíveis em cada etapa da minha vida. Desapego. Faz um OLX, desapega. Cris, Bruno aqui, ó. Bruno Moraes está falando aqui, ó. No geral, nós somos ensinados a priorizar o negativo. Infelizmente, percepções como essas que vocês estão expondo nos colocam em uma outra posição mental para si próprio. É isso mesmo, Bruno. A gente é condicionado, na verdade, na nossa vida como um todo, desde pequenininho, na nossa infância lá, beijo para minha mãe, aproveitar o momento, a gente é condicionado o quê? A cuidar, a cuidar do corpo. Oh, a gente é convidado, né, por nossos cuidadores a cuidar do corpo, a fazer uma faxina física, né? A cuidar das unhas, a cuidar do cabelo, ter que cortar o cabelo sempre, né? Isso a gente aprende. Só que a gente não tem essa movimentação de cuidar da nossa saúde mental, que aí é um ponto importante. Quando a gente pensa em se apaixonar, aí eu puxo essa sardinha que é a minha, né? Da própria saúde mental. Então a gente não é condicionado. Então buscar fazer essa faxina mental é algo que a gente não é apresentado. Então a gente precisa entender que ser ensinado com relação a que existe um lado nosso, que muitas vezes é como o Cris falou, um lado sombra, um lado negativo, e que isso faz parte da nossa construção enquanto ser humano, isso é importante. Nós somos convidados o tempo todo, né, a ser o quê? A estar feliz, a estar sorrindo, a estar bem, né, a apontar o dedo quando você vê alguém triste, né? Então a gente precisa entender que essa movimentação de tristeza, ela faz parte do nosso repertório psíquico. E que a gente precisa validar isso na construção. Principalmente lá na infância, na criança, até os 7 anos de idade, que está na formação da personalidade e tudo. A gente precisa naturalizar o sofrimento, naturalizar as nossas sombras, que são as nossas inquietações, o que nós temos de algo que precisa de ajuste. A gente precisa naturalizar. Então a gente vive, muitas vezes, criando figuras perfeitas, ideais padronizados perfeitos. Na sociedade, gente, não existe perfeição. Todos nós, né, todos, Cris, né, Bruno que falou aí, Bruna também, querida, todos nós temos algo para poder ser lapidado, para poder ser construído. Então lidar com esse nosso lado de imperfeição é algo importante. A gente precisa lidar com isso, conviver com isso, não sofrer com isso, é um aspecto importante para que a gente desenvolva essa autopaixão, esse autoamor. Isso é importante para a gente. Muitas das pessoas se decepcionam, por quê? Porque idealiza uma perfeição e aí fala, poxa, no terreno do vizinho tudo acontece, tudo flui e no meu não. A minha vida dá errado sempre. E aí, né, tem pessoas que são assim. E aí a negatividade fica muito presente. Por quê? Porque a gente não é condicionado, a gente não aprende a lidar com isso. E perceber isso de maneira naturalizada. Isso é importante, né, Cris? Com certeza. E aí, aqui tem uma outra pessoa, e quando você falou assim da culpa, né, de imediato me veio a outra que anda ali como se fosse duas perninhas, né, que são duas emoções primárias, que eu penso que elas estão inscritas em quase todas as nossas reflexões, inclusive daquelas que nos machucam, que é culpa e medo, né? E faz parte desse processo, e talvez a gente escolha se apaixonar pelo outro, porque o outro estando externo a nós, eu posso julgar, eu posso apontar, eu posso desistir, né? E quando é comigo mesmo... Eu posso bloquear. Eu posso bloquear. Nessa era agora é bloquear, Cris. É bloqueia da rede social, exclui o número, e aí você não tem mais contato. Você viveu, imagine, intimidade com aquela pessoa, um bocado de compartilhamento, aí de uma hora para outra você acorda e ó, tô a fim de bloquear. E pega o celular, ó, bloqueia a criatura,
exclui da vida como se você não tivesse nenhuma responsabilidade por aquele afeto, por aquilo que vocês construíram juntos. Isso é um ponto. Dorme, né? Dorme amando e acorda odiando, né? Odiando. Um pouco de referência aí com muitas amigas, quando eu conversava sobre isso, e eu sempre falei que eu não entendia bem. E tem alguns ex-amores que estão aqui, eu posso dizer isso, porque tem aqui companheiros que já foram e que são hoje lugares de afeto, de uma outra forma de amar. Porque, para mim, é um pouco ilógico e irreconhecível como eu posso amar alguém e até o momento em que aquilo está sendo possível e no momento que deixa de ser uma convivência comigo ou uma escolha do outro não mais estar, eu passo a odiar e a enxergar coisas que antes eu não enxergava. Então, na verdade, eu estava vivendo as projeções. Eu penso que amar é libertar. Quem ama respeita a escolha do outro. E é nesse sentido que você também tem que se apaixonar. Há que se ter coragem de mergulhar em si mesmo e descobrir quem é você. Tornar-se quem você é de verdade, né? Se pergunte, eu me apaixonaria por mim? Tem que fazer essa pergunta. Quando a gente se apaixona, né, por a gente mesmo, todo o resto fica em ordem. Pode ter certeza. Porque assim, quando a gente está gostando da gente mesmo, observe, quando a gente, né, acorda feliz, a gente não precisa estar com ninguém. Com a gente mesmo, tudo é lindo. O barulho do vizinho, o carro do ovo passando na rua é lindo, né? A briga do vizinho do lado, né? A rua, né? O trânsito, tudo fica lindo. Então é porque essa movimentação é uma movimentação desse alto amor, desse alto cuidado, é dessa paixão de olhar para você com mais amorosidade. E aí tudo flui. E aí eu costumo dizer, seja seu principal companheiro, né? Então assim, busque o seu ombro amigo para você chorar, para você dar risada. O primeiro contato que você tem, gente, é com você. Então, observe, tem pessoas que não gostam, como você falou, de se olhar no espelho, tem pessoas que nem gostam de se olhar no espelho. E eu não digo para você que é porque é uma pessoa feia ou algo do tipo, até porque a beleza está no olho de quem vê, né? Então, beleza é muito singular. Mas eu digo que tem pessoas que não conseguem se olhar no olho. E aí, às vezes, esse exercício do espelho, como você apresentou, Cris, ali esse é um desafio seríssimo para essa criatura, para esse ser humaninho. Beijo para a Dizane lá em São Paulo. Viu? A Fabiana está nos fazendo uma pergunta aqui. Nós corremos o risco. Eu acho que é Fabiano, meu amigo de tanto tempo, lá do Rio, corremos o risco de soar egoístas quando trabalhamos a mente para nos apaixonar por nós mesmos. Como trabalhar essa linha tão tênue? Eu vou fazer uma fala e Léo completa, tá, Fábio? A gente começou até falando um pouco disso. Léo foi questionado se isso não seria um pouco narcisismo, né? Como você se apaixonar por você? E o que a gente está fazendo como um convite é assim, esse apaixonar-se por você é identificar quem você é, aceitar a sua pessoa, encontrar o equilíbrio e a paz em si mesmo. Eu gosto de dizer assim nas pessoas que estão nos encontros terapêuticos comigo, ninguém lhe dá e ninguém lhe tira aquilo que te pertence. Então, a tua paz, a tua felicidade, o amor por si lhe pertence. E quando você está nessa harmonia consigo, inevitável que você encontre beleza em todo o resto, em outra pessoa e até mais do que pessoas, porque hoje eu já estou assim, eu cozinhei uma coisa hoje e agradeci a panela porque ela não grudou, que a panela daqui tem um hábito de grudar que está sem teflon. E aí era um risoto. Então, quando terminou, eu agradeci a panela, porque ela se aqueceu no fogo quente e permitiu que eu fizesse aquele risoto que foi tão saboroso para mim e para minha irmã. Então, isso é você estar em harmonia, em paz, em amor por si mesmo. A gente vai entender, foi Fabiano que perguntou, não foi, Cris? Isso. Viu, Fabiano? A gente vai entender que quando essa movimentação, né, de cuidar da gente, de olhar para a gente com mais amorosidade, ela não vai soar como egoísmo, por quê? A gente vai entender que gostar da gente não é invalidar, não é invalidar o sentimento que você tem pelas outras pessoas.
você vai continuar se relacionando, você vai continuar namorando, você vai continuar casado. O convite nosso aqui para se apaixonar não é para você romper com todos os seus elos, com todos os seus vínculos, não. É a gente entender que a gente vai olhar para a gente dentro desse cuidado, desse carinho, dessa amorosidade, dessa gratidão que Cris falou agora, mas entender que a gente vai continuar amando, cuidando, zelando, levando tudo que há de melhor da gente para o outro também. Porque se a gente não fizer isso, a gente se desumaniza. E a proposta não é se desumanizar. A proposta é a gente amar de maneira totalitária. É amar o outro, mas primeiro amar a nós mesmos. Então não é egoísmo isso. Isso, na verdade, é uma movimentação necessária para esse autocuidado, para esse envolvimento que a gente precisa ter, que é o envolvimento máximo que a gente tem na vida, que é com a gente mesmo. A gente costuma entender, a gente chega a esse mundo sozinhos, né? A não ser que seja gêmeos, e mesmo assim vem em horários diferentes, e a gente parte também sozinho. Então essa movimentação é uma movimentação de conexão com você. Então, quando a gente desenvolve essa paixão por nós mesmos, a gente está disponível, como eu falei, para levar para o outro o que a gente tem de melhor. Isso é importante, porque entra aí o autorreconhecimento, o autocuidado, né? E não tem nada melhor do que você se conhecer e se cuidar para poder levar isso para quem está externo a gente, ao nosso entorno. Ok, Fabiana? Obrigada, Léo. Tem duas metáforas, imagens que eu gosto de representar isso que a gente está conversando. Uma é uma passagem bíblica, né? Eu acho que é o segundo mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. Em um dado momento da minha vida, eu entendi essa metáfora ouvindo sempre a primeira parte, que foi o que Bruno falou. Ama o próximo, ama o próximo, ama o próximo. E em um dado momento eu comecei a dizer assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Tu te amas? Você reconhece o amor por você? Você promove o seu autocuidado? Você presta atenção no que o seu interior está lhe pedindo para dar conta? Você está terapeutizando isso? Você está sorrindo, está dançando, está chorando, está encontrando as pessoas, está indo no cinema, está se permitindo viver e sentir? Ou a gente está nesse mundo louco e penso até que fomos pelo Convida, né, convidados a parar. Stop. Para aí. Chega de viver se atropelando em uma padronização social que nos cobra tantas coisas e você não presta atenção a si mesmo. E a segunda imagem é quando a gente está no avião e a aeromoça de bordo diz assim, se uma turbulência acontecer, olha que bacana isso, quando a vida está turbulenta, primeiro, põe a máscara em você. Porque depois que você respira, agradeça, e hoje a gente tem que agradecer porque está respirando mais que nunca, é que você coloca a máscara no outro. Porque se você coloca a máscara no outro primeiro, você pode, no caminho, faltar respiração e você e ele não sobreviverão. Então, é nesse sentido, é o convite para a integridade com você. Porque quando você está íntegro consigo, você está melhor com o outro. Nina Costa, Léo, está dizendo assim para a gente, não há perfeição na humanidade, somos peças de um grande quebra-cabeça. E peças iguais não se encaixam. Ela quer dizer assim, nós somos de verdade únicos. É preciso amar, né, essa perfeição, né, do isso que aí. somos. Cris, tem um autor, Parker Palmer, que ele fala assim, ó, o autocuidado não é um ato egoísta, é simplesmente o gerenciamento adequado do único dom que tenho, o dom pelo qual estou no mundo para oferecer aos demais. Então esse autocuidado, ele não é um egoísmo, né? Então façam esse exercício de se auto-amar, né? De se apaixonar-se, né? Sem medo, sem peso na consciência, né? Porque a gente vai entender que, como Palmer traz, é o momento da gente gerenciar esse dom, essa movimentação que é nossa, que é olhar para a gente com mais amorosidade, com mais carinho. Não é isso, minha Cris?
É verdade. Eu quero também sinalizar aqui a presença de duas instituições que são pelas quais eu sou apaixonada. Uma é a minha bonita do Terapeutas do Riso, que é um trabalho Ah, fantástico, que leva nos alegria, hospitais, sorriso e bem amor. lembrado. Obrigada. Beijo, Minha linda gratidão a esses colegas aí, fazem esse gratidão. trabalho E lindo. também da Associação HTL Vida, que são pessoas incríveis. São pessoas que Fantástico. estão aprendendo o caminho de se apaixonar, porque vivendo esse turbilhão que a vida sequestra em suas experiências, né, de dificuldades físicas, de dores no corpo, se apaixonam pela essência do que são, e o depoimento deles é uma experiência. Eu convido todos vocês a conhecer a página depois e aprender a se apaixonar por vocês, da forma que eles sabem se apaixonar por eles mesmos, né? Tudo bem. Ó, aí, Jim tá falando aqui, ó, meu pirão primeiro. A gente aprende isso, né? Farinha pouca, meu pirão. Meu pirão. Não, dividimos o pirão, viu? Autocuidado e apaixonar-se não é você ficar com o pirão só pra você, não, viu, gente? É você dividir o pirão, mas aí você vai olhar com amorosidade a parte do pirão que lhe cabe. Né? Olhar com mais cuidado, com mais cautela, validar, se apaixonar e gostar dessa parte do pirão que é sua. Isso é importante. Cris, tem uma pergunta para eu fazer e aí você pode me responder também. Né? O tempo está correndo, daqui a pouquinho a gente já está encerrando, infelizmente. Mas assim, por que nós nos boicotamos, Cris? Quando a gente pensa em se apaixonar, em se amar, por que nós nos boicotamos? É uma Eu pergunta. acho, eu acho que o boicote ele tem um vínculo grande, uma âncora grande nas crenças que foram instaladas na gente desde a nossa infância, né? Ela nos auto-sabota todo o tempo, mas também tem um pouco a ver, penso eu, com esse medo que a gente tem de descobrir a grandiosidade do que somos. Porque estar na zona do conforto, até aqui eu já sei o que sou. Mesmo se eu não gostar da imagem que eu vejo no espelho, eu já sei quem é ela. E descobrir que ela é muito maior do que isso pode ser um pouco instável. A gente fica vulnerável, Léo. Eu acho que a gente tem medo de estar vulnerável e a gente precisa viver. Eu não gosto muito da palavra precisa, eu vou corrigir. A gente deve se convidar a estar vulnerável. E estar aqui nesse momento a estar vulnerável. Eu e Léo assumimos falar de um tema que vocês veem que suscita alguma dúvida. É se colocar na vitrine e ficar vulnerável. Estar vulnerável é se permitir correr riscos. É se permitir enfrentar o que pensa o outro e aí mergulhar cada vez mais em si para defender as suas convicções. Então, assim, hoje eu sei bem o que eu não quero mais na minha vida. E o que eu quero, eu descubro a cada dia com muita paixão, tá? E dizer não, tá... né, Cris? Dizer não. Esse é um outro aprendizado que você está me ensinando aí é bastante. tema para outra live. Aprender a dizer não. Quantos... Jaque perguntou o quê, Cris? Jaque está pedindo para você deixar a live salva. Vou salvar sim, viu? E tem outras lá, entra no meu canal do YouTube, acessa aí também, me segue no Instagram, viu? Todos convidados, a gente tem um material muito bacana. E teremos outros encontros também com Cris aqui, outros momentos. Mas assim, pensando nesse boicote, Cris, nessa movimentação, a gente vai entender que nós erguemos muros imensos, barreiras, a gente coloca barreiras para tudo. Então, para se apaixonar, para se autocuidar, a gente também tem essas barreiras e esses muros que são levantados. E muitas vezes, esses muros e essas barreiras é o que a gente tem na nossa frente que trava e faz com que a gente não avance, com que a gente não se desenvolva, com que a gente não consiga se perceber com mais amorosidade, com mais carinho. Então, essas barreiras que a gente vai... E muitas vezes, Cris, levando para o lado da própria psicologia, essas barreiras são barreiras psíquicas, né? Muitos adoecimentos mentais, muitas fragilidades emocionais que a gente não cuida. Por isso que eu digo para vocês, gente, a importância de fazer psicoterapia, de buscar um psicólogo que você goste, que você se identifique, de buscar um terapeuta dentro de energias diferentes, que você também se identifica. Isso é importantíssimo, essa movimentação de autocuidado. Então, validar a saúde mental, né, e cuidar da gente. Nesse período a gente está fazendo atendimento online, Cris, e o que tem de gente, foi até o tema da última live, buscando esse atendimento e
entrando como auxílio e como ajuda, isso é fantástico. Eu costumo dizer que se existe uma movimentação para esse autocuidado, para esse zelo, para se apaixonar e cuidar daquilo que você mais ama, que é você, na sua integração, isso é importante para a gente. Então, ter coragem para escalar esse muro se surgir, ou derrubar, né? Até o muro de Berlim foi derrubado, não é isso? A gente vai entender que os nossos muros, muitas vezes esses muros não são físicos, não. São muros mentais, barreiras emocionais. Quantos cárceres, né? Até Augusto Cury fala sobre isso. Quantos cárceres emocionais nos prendem, não deixa a gente avançar, e não deixa a gente se apaixonar pelo outro, se apaixonar por a gente. Né? Então, por quê? Porque a gente não aprende a lidar com isso. Qual é o primeiro passo, gente? É tentar entender o que é que eu tenho enquanto barreira, enquanto muro, enquanto aprisionamento, e buscar auxílio, muitas vezes, para poder tentar romper com tudo isso. A psicoterapia, a terapia holística, gente, ela entra como um instrumento fantástico, singular, necessário. Viu? Então, busquem essa movimentação, esse burilamento, que é muito singular. E eu vou dizer assim, olha, Léo, só o fato de estarmos aqui com estas pessoas, né? Na minha tela aparece aí em torno de 57, 60, tá transitando, já Isso. significa que nós criamos uma esfera energética, porque eu falo desse lugar, de quem se percebe como seres de energia. No momento em que vocês entraram aqui, vocês já fazem parte dessa aceitação de si e desse movimento por apaixonar-se. E ao se apaixonar, entender que sendo parte de um todo, interconectado, nós ajudamos a construir esse melhor que é o universo. Porque o melhor só pode se dar quando cada pedacinho desse vive essa experiência de amor. Quando eu me amo, eu amo. Então, acordar e dizer que ama é um outro exercício que fica aí a dica que a gente deve fazer toda hora. É outro exercício que eu tenho feito já há algum tempo. Eu aprendi com uma pessoa que não está em carne conosco, mas que está em amor com o exemplo que ele nos deu. Porque ele dizia todo o tempo pra gente que ele amava. E eu tenho feito isso. Eu me despeço dos amigos, eu escrevo no Instagram, eu converso com as pessoas, eu falo isso para meu pai. Ontem eu postei meu pai, eu e minhas irmãs ganhamos do meu pai, enamorado pela vida, né? Presentes do Dia dos Namorados. Então, apaixone-se por você. Ah, eu tô triste porque no Dia dos Namorados não tá com ninguém. Eu tava feliz porque eu tinha a minha, essa pessoa fantástica, encantada, que gosta de estar com pessoas, recebendo e vendo a alegria dos outros. Tantos casais lindos, eu fico feliz de ver o outro feliz. Isso é o sentimento de estar amando. A gente, quando está amando, a gente fica feliz com o que vê no amor dos outros. Fabiano disse assim, olha, Léo, que coisa boa. Eu sempre relutei em cuidar da mente. Tô amando ouvir vocês. E, de repente, uma vontade inédita de procurar um terapeuta. Vem conversar conosco, viu, Fábio? Pode mandar um direct aqui no Instagram, viu? Pois é. Beijo para Consuelo, pessoal lá de Queimadas. Gente, que tema gostoso. Dá vontade de ficar aqui 2 horas, 3, falando sobre tudo isso, né, Cris? A gente vai entender que buscar essa felicidade, né? A felicidade, ela está dentro da gente, não fora. Então, o maior equívoco que a gente faz na vida, gente, é querer buscar a felicidade fora da gente. Né? Depositar a felicidade em um objeto que a gente compra. Que bom que a gente tem dinheiro, que a gente trabalha e consegue realizar alguns desejos, né? Comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma roupa bonita, né? Mas a gente precisa entender que maior do que tudo isso é a movimentação de cuidar do nosso interior. Né? Para onde a gente for, essa movimentação de autocuidado, de autoamor, a gente leva com a gente. Então, que a gente aprenda a se movimentar e a cuidar o que está dentro da gente. Parem de querer buscar felicidade lá fora. Lá fora, gente, muitas vezes entra em um contexto de ilusão. Até porque as coisas acabam, as pessoas passam por você, mas você jamais vai deixar de passar por você. Você se carrega para sempre. Então, cuide do que é mais precioso em você. Se apaixone por você. E aí você vai conseguir fazer essa maestria, essa leveza de equilibrar
esse autocuidado, né? Para não entrar no egoísmo, não entrar no narcisismo, mas entrar nesse cuidado necessário que é o amor próprio. Isso é importante para a gente. Não é, minha Cris? Com certeza. Então, a gente está chegando ao final, Léo? A gente tem 5 minutinhos, mais ou menos, Cris. Então, eu vou pedir a vocês, eu vou postar amanhã um vídeo que eu recebi de uma amiga que eu amo de paixão também, Luzimaira, e que está fazendo um autodesenvolvimento e aprendendo a se apaixonar por ela de uma forma muito linda. E esse vídeo fala muito disso que a gente está conversando aqui, do valor de descobrirmos a importância que somos nesse todo do universo, né? E ao fazer essa descoberta, como que a gente pode contagiar, contribuir, convocar e amar muito mais pessoas de uma forma muito mais plena, tá? E aí eu gostaria de dizer para vocês assim, acorde, um convite. Acorde amanhã, olhe nos olhos da pessoa que é mais importante na sua vida, que é você mesmo. Como o Léo disse, com essa pessoa você vai conviver para sempre, posto que somos eternos, né? E isso independente de que crença você traz, enquanto existir o seu fio, né, de vida, você estará consigo. Então, acorde, olhe nos olhos, agradeça, aceite, ame, né? E prossiga acreditando que tudo que você deseja viver, você pode viver, porque, em primeiro lugar, você constrói uma energia de amor, né? Então, eu vou dizer assim para vocês, dizendo para mim mesma e dizendo para esse amigo lindo, eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Mas não se despeça não, que a gente tem tempo ainda. A gente só vai sair daqui quando a live cair. Mas assim, ó, já colocaram aqui, ó, Cris, tema para a próxima live com a gente já é resiliência. O povo já tá idealizando aqui. Então, resiliência, nosso tema próximo, viu, Cris? Fica a sugestão de Francisco. Alguém pediu aqui também, Léo, para a gente falar. Francisco foi o presidente atual de lá da Associação HTL Vida. Prazerzão, Francisco. Diga. Teve alguém que pediu para a gente falar sobre como dizer não. Tá? Ótimo. Podem sugerir. Agora, gente, ó, a gente queria algumas perguntas sobre o tema, sobre apaixonar-se. Vocês têm alguma pergunta? Para a gente finalizar respondendo essas perguntas, né? Deixa eu ver aqui em cima tem... Iana Guimarães falou, adorou muito, bom conhecimento em si mesmo, precisamos nos amar primeiro para amar o próximo. Né? Laurides disse, amei o tema, né? Muitos coraçõezinhos, Cris, o povo tá... Denise também trouxe pra gente aqui. Deni, meu amor, um beijo no coração. A meditação é muito importante, de verdade. A meditação é uma busca de você estar presente, estar vivendo cada momento. É um exercício que eu tenho feito nos últimos 3 meses, de manhã e de noite, todos os dias. E é você se sentir presente em cada coisa que você faz. Quando você estiver lavando o prato, esteja lavando o prato. Quando você estiver ouvindo uma música, ouça uma música, né? Quando dá vontade de dançar, cante a música e sinta a música nas suas células. A estar presente, meditar, faz toda a diferença. Meu amigo Léo, minha amiga Kátia Topazzi, Uau, Banati, obrigado por vocês terem estado aqui conosco também, tá bom? O pessoal dos Doutores do Riso, Cris, falaram que uma técnica para poder melhorar essa questão do se apaixonar é a gente trabalhar o riso. Rir mais das coisas também, né? Rir é um treino mesmo, é desenvolvido. Tem pessoas que não conseguem, que é até enrijecido aqui, ó, esse músculo aqui é travado, não consegue sorrir. Né? E gargalhar mesmo, é liberar, né? Trabalhar os pulmões. Então a gente vai entender que isso também é importante. Então obrigado pela dica aí, nossos colegas aí do Riso. É uma boa dica convidar elas, Léo, para o Riso. Eles são fantásticos. Convidado para uma live, viu? Fale comigo no direct já para a gente combinar uma live. Gente, perguntas, dúvidas, é o momento para a gente fazer tudo isso. Né? Então a gente vai entender que o que realmente nos fará felizes nessa movimentação nossa de autocuidado, de autoamor, é estar bem com nós mesmos. Então se a gente está bem com a gente mesmo, tudo começa a fluir. Né? Então isso é importante para a gente. Então
lembrar de tudo aquilo que a gente conversou. A autopunição demais não nos acrescenta, né? Então a gente precisa olhar para esse autocuidado, né, para a gente poder ter essa movimentação de se apaixonar. Então isso é importante para a gente. Eu gosto de pensar também, Léo, que o viver, porque você trouxe uma coisa legal lá um pouquinho mais à frente, sobre esses padrões, especialmente nesse mundo atual, cada vez mais midiático e agora com isolamento, como que a gente tem visto, né, o que circula nas mídias, que felicidade é uma ausência de dor, de tristeza ou de instabilidade. No humano e na felicidade cabe e existe as baixas. Esse momento que a gente mergulha para ficar um pouco quieto de algo que está doendo, que foi removido, né? A reflexão, entrar na caverna, né? O convite de Platão, entrar na caverna e ficar um pouco quieto naquele ambiente escuro, é se permitir ver o que incomoda também. E isso faz parte de encontrar esse ser pleno feliz. Não é sorrir o tempo todo. Há muita gente sorrindo nas imagens que estão destroçadas. Chorando por dentro. Né? Então, e quando dá vontade de chorar, chora. Chora, isso faz parte. A movimentação de se apaixonar é isso, é você expressar aquilo que você sente. E também, gente, buscar ajuda, buscar auxílio, se colocar em uma posição em que você tem momentos, sim, de fragilidade, momentos, sim, de fraqueza, e que quando a gente se apaixona por a gente reconhece tudo isso. A gente valoriza tudo isso, por quê? Porque a gente se reconhece como pessoas frágeis, pessoas que estão em processo de desenvolvimento. Nós não somos super-heróis que suportamos tudo, passamos por tudo sem nenhum arranhão. Nós temos as nossas marcas, a nossa história de vida, a nossa construção social, as nossas mazelas, os nossos monstros subjetivos. E isso faz parte da nossa movimentação de ser humano. Então, apaixonar-se é você compreender tudo isso de maneira leve, de maneira saudável e de maneira cuidadosa. Isso é importante para a gente. Carla está dizendo que isso tudo acontece do que a gente está conversando, né, Carla Rubro, porque se dá um aprisionamento, né, do nosso eu. Nós vivemos socialmente esse aprisionamento do eu. De certa forma, em boa parte as religiões contribuíram com isso, né, porque nós não podemos viver esse conceito que foi colocado num pé de igualdade com o egoísmo. Aprisionar o eu e estabelecer culpa, castigo, pecado, vai na contramão dessa liberdade de poder reconhecer quem somos e estabelecer as melhorias que a gente acha adequado, se liberando, inclusive, dos padrões que são exigidos. Né? Cris, tem uma pergunta aqui de Leila que eu achei interessante. E quando o companheiro se incomoda com esse movimento do apaixonar-se por si mesmo, a ponto de ameaçar com a separação, como lidar? Bom, eu penso assim... o primeiro movimento é preciso você estabelecer um encontro. Como eu falei, eu gosto muito dessa palavra. Nesse encontro, cabe sempre uma reflexão conjunta das partes. A transparência e a sua verdade precisa ser colocada na mesa. Negar o seu movimento é negar a si mesmo, é negar a pulsão de vida. Se você mata essa sua pulsão para estar numa relação que lhe parece nesse momento suprema, né, mais valorosa, de alguma forma você está apenas adiando um movimento em que esse encontro de que partes podem ser negociadas vai se dar. Então, eu penso que viver um encontro com o outro, que não reconhece a parte de si mesmo como valorosa, o encontro não se deu. Uhum. Há que ter essa transparência dessa conversa, estabelecendo passos, limites. Esse outro precisa também se apaixonar, né? Olhar para si com mais cuidado. Porque quando você começa a querer idealizar no outro, essa questão de não poder se apaixonar por si, né? De não poder se cuidar, isso a gente entra em um campo muito de posse, né? Nós não somos posse de ninguém. Nós não somos objetos. Nós somos pessoas. Nós temos nossa singularidade. Então, se permitir apaixonar-se é um convite necessário para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Então, esse outro precisa entender que eu não sou posse desse outro, que eu não faço parte
das coisas desse outro. Eu estou com esse outro porque eu amo esse outro, eu quero estar junto. Então, o primeiro passo é essa desconstrução. O diálogo, como você trouxe, Cris, fantástico. O primeiro passo é dialogar. O nosso tempo está acabando, então vou me despedir, agradecer a Cris. Beijo para todo mundo que está em casa. Se apaixone. Se despeça, minha Cris. Beijo no coração, obrigado por ter estado conosco, até a próxima. E eu convido vocês a se apaixonarem por vocês. O coraçãozinho para você. Ó. Beijo, meus iluminados.